E aí galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a redação do Enem, né, o formato da redação para o Enem. Redação é uma matéria, né, uma disciplina que muita gente tem dificuldade, não gosta, tem medo, acha que é um bicho de sete cabeças que tá ali para te atrapalhar, né? Mas eu aprendi muito durante todo esse tempo de estudo. Eu também tinha muita dificuldade, isso não é novidade, porque eu sempre estou falando isso aqui no canal. Mas quando eu comecei a entender a base, a estrutura, né, o roteiro que você tem que seguir mesmo para entender e até mesmo para você conseguir ser aprovado e tirar uma nota legal na redação, o resto é lucro. E por isso que eu estou aqui para falar um pouco desse roteiro. Então vamos lá. Primeira coisa, gente. Como vocês sabem, né, na redação a gente tem a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Por que é tão importante? E eu acho que, assim, esse assunto é importante não só porque trata da base, né, da estrutura ali, da redação e tudo, mas também a longo prazo. Porque a longo prazo, quando você vai tentando, digamos assim, pegar ali os detalhes da redação para você chegar mais perto do 1000, você tem que ter uma boa base firmada. É o essencial. Não adianta nada você já querer chegar lá na frente, sendo que você não tem um fundamento mesmo ali, esqueleto, bem firme, bem trabalhado, digamos assim, né? Bem sólido, eu acho que essa seria a palavra, sólido, da redação como um todo. Então, por isso que é tão importante, e eu quero que você pegue um papel e uma caneta e anote, por favor. Primeira coisa, gente, ter essa noção, como eu falei, da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Na redação do Enem, o formato, a tipologia textual cobrada é dissertativa, argumentativa. Como assim, Pedro? Tem vários formatos de texto de redação. Então, por exemplo, você tem no formato de artigo, no formato de prosa, você tem, por exemplo, o texto dissertativo, que você não argumenta, mas na redação do Enem, em específico, em particular, a gente tem o quê? A tipologia textual dissertativa argumentativa. Então, a gente, além de falar, de dissertar sobre o tema, nós também precisamos argumentar. Então, é essa combinação entre dissertação e argumentação. E isso você vai fazer com base nesses três tópicos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Bom, vamos lá. Na introdução, a função da introdução é totalmente diferente do desenvolvimento, que é totalmente diferente da conclusão. Muitas vezes a galera perde pontos na competência 2, inclusive, ou na 3, que depois, no decorrer aí das semanas, eu vou falar um pouco sobre isso também. Eu posso gravar um vídeo sobre as competências da redação do Enem. A galera perde ponto por quê? Porque pega, por exemplo, algo que é uma característica, é uma função do desenvolvimento e coloca na introdução. Então, por exemplo, no desenvolvimento você tem que argumentar sobre o tema, você tem que falar sobre o tema, você vai aprofundar. A galera pega isso e já coloca na introdução, argumenta, já fala tudo do tema na introdução. Isso está errado. Por quê? Porque na introdução o foco é só expor o tema, as ideias iniciais. Você vai argumentar e vai aprofundar o tema no desenvolvimento. Então, se você já faz isso, você já vai perder ponto na competência 2 e na 3, por exemplo. Então, assim, quando você tem mesmo essa consciência da base, do esqueleto, né, quando você segue esse roteiro, o resto é lucro, como eu falei. Porque vai ser só um resultado mesmo, uma consequência do que você já tem firmado, que você já tem consciência, que é o quê? Essa base, né, da introdução, da estrutura mesmo, de um modo geral, da introdução, do desenvolvimento e também da conclusão. Mas vamos lá, vamos deixar de enrolação. Vamos falar primeiro da introdução. Na introdução, gente, como eu posso resumir também e falar de uma maneira que vocês entendam. Na introdução, você está introduzindo as ideias, você está expondo as ideias iniciais. Então, as características principais da introdução, anota aí. Primeira coisa, expor as ideias iniciais. Segunda coisa, colocar o projeto de texto. Terceira coisa, falar da tese. Quarta coisa, é opcional, digamos assim, né, facultativo, você colocar repertório sociocultural. Mas vamos lá, vou falar de cada um deles em específico para vocês entenderem, certo? Primeira coisa, no início da introdução, você já pode começar falando do tema, certo? Ou então, você vai colocar um repertório, né, uma alusão, por exemplo, que tenha relação com o tema. E aí você vai apresentar o repertório, vai falar do repertório e depois você já vai relacionar com o tema. Por quê? Porque senão você vai fugir do tema, ou então vai ficar desconexo. Tipo assim, qual a lógica? Você colocou o repertório, mas não explicou a relação do repertório com o tema, o texto se trata de quê? Entende? Então é por isso que é importante, quando você coloca o repertório no início, você já relacionar com o tema. Mas se você não colocar o repertório, você só coloca, já expõe logo o tema, né? Logo no início.
Outra coisa, você tem que expor o tema no início da redação, porque o corretor, quando ele estiver lendo, o primeiro contato dele é para entender mesmo de que se trata o texto. Então você tem que colocar o tema da redação ali, tem que deixar expresso, nítido, né, claro, de que se trata o tema e do que vai ser discutido no decorrer do seu texto. E aí vamos lá, colocou o repertório, né? Se você quer, porque é facultativo, tem muito isso. A maioria das pessoas normalmente usa um repertório, mas não é obrigatório, certo? Beleza, colocou o repertório, relacionou com o tema. Não colocou o repertório, já expõe o tema da redação. Depois disso, certo? Você vai para a tese. A tese é o quê? Seria basicamente seu posicionamento crítico. Como você enxerga a problemática em si e como você vai defender isso, esse posicionamento crítico, essa sua defesa, né? Esse seria o seu argumento no decorrer do texto. Então seria, não é espinha, mas tipo, é o esqueleto mesmo em si. Você vai apresentar aquilo na introdução e no decorrer do seu texto você vai corroborando, você vai reafirmando isso que você disse na introdução. Então, por exemplo, uma tese que eu acho muito legal e que serve para vários temas, inclusive eu usei muito no Enem, que representa, aí eu colocava, visto que representa um desafio para a sociedade alienada e passiva como a brasileira. Então eu falava que a sociedade era alienada e passiva diante do tema. Então essa era a minha tese. E aí no decorrer do texto eu falava da alienação e falava da passividade. E servia também para vários temas, porque a alienação, você está cego ali, você está como se fosse um robô, o problema está ali, né, persiste na sociedade e você não faz nada para combater, né? E também a passividade, porque o problema está ali e você não faz nada, né, como eu acabei de falar. Então a alienação e a passividade acabam se relacionando e dá para você também mesclar e fazer essa brincadeira com o tema da redação. Então é uma ótima tese, inclusive você pode até anotar essa tese também para colocar nas próximas redações e eu gosto bastante. Beleza, colocou a tese, você vai para o final, que é o projeto de texto. No projeto de texto é o que? A causa, causa 1 e causa 2, ou então causa e consequência. Você também pode colocar ponto positivo e ponto negativo, porém depende do tema, certo? Porque às vezes tem um tema que não tem ponto positivo, que só tem ponto negativo. E aí o ideal seria que você colocasse duas causas do problema. Mas eu prefiro eu gosto de colocar o meu projeto de texto com causa e consequência, porque aí eu só apresento uma causa, que vai ser no D1, e a consequência no D2. Tem isso também. Se você apresenta duas causas, a causa 1 é no D1 e a causa 2 é no D2. Então, por exemplo, falei que um dos problemas é a irresponsabilidade do Estado. Aí no D1 eu vou falar da irresponsabilidade do Estado. Eu vou aprofundar. Lembra que eu falei isso? Na introdução você só cita, você só menciona. Aí no desenvolvimento você vai fazer o quê? Você vai aprofundar isso que você citou na introdução. Não tem erro. Beleza, pronto, é isso. Essa é a parte da introdução. Colocou o repertório, se realmente quer, se você tem interesse, relacionou com o tema. Caso contrário, já apresenta o tema. Depois, a tese e, por fim, o projeto de texto. Apenas isso. Essa é a parte da introdução. Lembrando que na introdução eu recomendo que você coloque em torno de umas 4 a 6 linhas também, para vocês perceberem, né, são poucas linhas, em comparação, por exemplo, ao desenvolvimento que eu vou falar já, porque é só expor mesmo as ideias. Então, não tem necessidade de colocar tantas linhas para a introdução. Aí você chega, por exemplo, em uma pessoa que tirou, por exemplo, 600 na redação, e você vê que a introdução tem lá 8, 9 linhas na introdução. Isso não existe, é um absurdo isso. 9 linhas é para o desenvolvimento, não é para você falar tudo do tema na introdução, entende? Então, isso, quando você vai tendo esse conhecimento e vai colocando em prática, sua nota, querendo ou não, vai aumentando. Você vai aumentando ali, né? Porque é a base, é o fundamento, né? Então, quando você domina isso, o resto é lucro, como eu falei. Então, de um modo geral, essas seriam as características da introdução. Vamos falar agora do desenvolvimento, gente. No desenvolvimento, como eu falei, você precisa aprofundar o que você disse no decorrer do texto. Então, quando você coloca ali no projeto de texto causa e consequência, o D1 você vai falar da causa, no D2 da consequência. Então, a partir disso, como é que funciona a estrutura do desenvolvimento? No início do desenvolvimento, você vai colocar uma frase de efeito, só para iniciar mesmo. Então, por exemplo, de início percebe-se que a causa 1, né, que é a responsabilidade do Estado, persiste de modo atemporal no país. É uma frase de efeito, uma frase de início só para você iniciar mesmo ali o parágrafo de desenvolvimento. Depois disso, você vai colocar o quê? A argumentação. Você às vezes pode colocar até o repertório em si, mas eu prefiro que você coloque
e é o que eu faço, certo? Que você coloque o argumento, que você explique. Então, se você já citou ali a causa do problema, já apresentou o projeto de texto, agora você vai argumentar, vai trazer exemplos, vai explicar, vai mostrar o porquê dessa causa ter relação com o tema. Não é só para você citar como você fez na introdução. Aqui agora você vai explicar a relação da causa com o tema. E isso é muito importante. Você não pode deixar de lado, não pode poupar linhas, ou então poupar palavras em relação a isso. Muita gente perde pontos na competência 3, inclusive, né? E na 2 também, em relação à argumentação e tudo, junto com o repertório, porque foca mais no repertório, na alusão, do que no argumento, em explicar o tema. Então, às vezes dá a entender que você não sabe do tema, que você não domina. E para que isso não aconteça, o ideal é que você realmente argumente. Deixe em torno de umas 3, 4 linhas só para argumentação, para você explicar o tema, tá certo? Segunda coisa, depois de você argumentar, aí você vem com o repertório. O repertório, nesse caso, já é obrigatório, tá bom? E aí você vai relacionar com o tema. E aí, quando você relacionar com o tema, você finaliza. Você finaliza, você pode finalizar ou colocando uma frase genérica, né, que serve para vários temas de redação, ou então você pode finalizar também retomando uma alusão que você já tinha dito, ou então também um argumento que você já tinha falado ali. E, de um modo geral, assim, eu acho que a parte do fechamento é livre, você coloca como você preferir, mas você tem que finalizar. Tem que colocar aquele conectivo desse modo, e aí você finaliza. É muito importante, tá bom? Isso aí serve tanto para o D1 como para o D2. O que vai diferenciar um ou outro é a questão do projeto de texto, certo? Se você colocou causa 1 e causa 2, então D1 é causa 1, D2, causa 2. Se você colocou causa e consequência, D1, causa, D2, consequência. É basicamente isso. E uma média de 7 a 9 linhas, tá bom? Em relação ao desenvolvimento. Você percebeu essa diferença, né? Do desenvolvimento para a introdução. Além da estrutura que é diferente, a quantidade de linhas também muda. Na introdução, a quantidade é menor, porque você só está citando as ideias. No desenvolvimento, não. No desenvolvimento, você vai aprofundar. Então, por isso que se exige uma quantidade maior de linhas. E por fim, gente, mas não menos importante, a conclusão. Um outro ponto também muito importante e que é avaliado na competência 5 da redação do Enem. Como eu posso explicar? Na conclusão, é só você seguir os tópicos mais importantes. Você tem que responder aquelas perguntinhas básicas. Quais são as perguntinhas? Primeiro, o agente social, quem vai resolver o problema. Aí você pode colocar ONG, família, sociedade, governo, por aí vai, né? Instituições de ensino, escola, faculdade, enfim. Segundo, além do agente social, a ação, o que vai ser feito. Então, o que ele vai fazer para combater o problema. O modo e o meio, como isso vai ser feito, de que modo. Então, por exemplo, por meio de verbas públicas, por meio de propagandas, sabe, por meio de incentivos, enfim. Você tem que falar, além da ação e do agente social, você também tem que colocar o modo e o meio, como isso vai ser efetivado na prática. Além disso, a finalidade, então, qual é o intuito disso, por que essa proposta de intervenção tem que ser efetivada, né? Qual é o intuito? Outro ponto muito importante. E também o detalhamento, que é bem semelhante com a argumentação. Você vai aprofundar, você vai explicar, né? Você não vai só citar, você vai argumentar também. Detalhar, na verdade. Eu acho que detalhar se encaixa melhor. Você vai detalhar, vai aprofundar essa proposta de intervenção, para que o corretor e qualquer pessoa que lê o seu texto entenda como essa proposta de intervenção realmente vai ocorrer, vai acontecer ali, para que o problema não persista mais na sociedade. Tá certo? Então é basicamente isso. São essas 5 perguntinhas que você tem que colocar, e além dessas 5 perguntas, a frase de efeito, a frase de início do desenvolvimento, da conclusão. Então, por exemplo, você pode colocar: portanto, observa-se a necessidade de reverter, de atenuar, de mitigar o quadro atual do país. Ponto. É uma frase de início. Aí depois você já começa o agente social, a ação, né? O modo e o meio, a finalidade, o detalhamento. E aí, por fim, você coloca o fechamento. No fechamento, você pode também retomar, bem semelhante ao que eu falei do desenvolvimento. Você pode retomar uma alusão que você já tinha dito antes, ou então finalizar por meio de uma frase genérica, né? Uma frase que sirva aí para vários temas de redação, caso você prefira. Mas é basicamente isso em relação à conclusão. E no caso da quantidade de linhas, eu recomendo que você coloque em torno de 6 a 8 linhas. Não é nem tanto e nem pouco, não é nem muito e nem pouco também, mas uma média interessante para que você coloque essa proposta de intervenção, né? Eu acho que é isso, gente. Não tem muito segredo. Essa seria uma base, né? O formato de como fazer uma redação no modelo Enem. Como vocês perceberam, isso se enquadra justamente nessa redação que está voltada para a tipologia textual
dissertativa, argumentativa, e eu acredito que com isso, tendo essa consciência, você consegue usar o modelo pronto de uma forma muito mais consciente, muito mais fácil, né, mais tranquila, e você já vai entendendo ali de forma mais estratégica também como inserir os argumentos e tudo. E você otimiza tempo, você consegue entender como é a estrutura, é o básico. É a mesma coisa de matemática, gente. Não adianta nada você pegar um assunto muito difícil como log, se você não domina a parte básica ali, matemática básica. Então, é a mesma coisa com a redação. Não adianta nada você já querer usar o modelo pronto, você já querer fazer uma redação ali, mil maravilhas, né? Das 1000 maravilhas, sendo que você não domina a base, a estrutura, você não compreende, não sabe como é que funciona a redação no formato, no modelo Enem. Então, ter consciência desses 3 tópicos, né, da introdução, desenvolvimento e da conclusão, e as características de cada um deles, tá certo? Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só falar comigo aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal e curte e compartilhe o vídeo também, porque isso me ajuda bastante. Te vejo no próximo vídeo.